O que são e como se distinguem conciliação e mediação? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito. Como o vídeo de hoje em que eu falo sobre conciliação e mediação. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que a gente traz para cá. Hoje eu quero conversar com você sobre conciliação e mediação. O que é que caracteriza e o que distingue essas duas técnicas? E eu já vou te dizer, desde o início, que a gente tem uma referência legislativa bastante importante para isso, que é o artigo 165, lá nos parágrafos 2º e 3º. E é de lá que a gente vai tirar a seguinte ideia. Olha, a conciliação ela é uma técnica, né, que visa, tanto conciliação quanto mediação, visam aí viabilizar que se chegue a um acordo, né? Ainda que eventualmente parcial. A conciliação é técnica que será utilizada idealmente quando não houver um vínculo prévio entre as partes que estão em litígio. E a mediação é técnica que será utilizada quando houver vínculo prévio entre as partes. O código vai tratar da figura do conciliador, da figura do mediador. Agora veja que a mesma pessoa pode atuar tanto como conciliador quanto como mediador. O que vai variar na realidade é o tipo de técnica que será utilizada, e aí então, quando que é que se deve utilizar um tipo de técnica, quando é que se deve utilizar outro tipo de técnica, em que haja muita coisa aí que seja compartilhada, tanto aí na mediação quanto na conciliação, mas o que vai distinguir quando se deve utilizar uma, quando se deve utilizar outra, segundo a referência legislativa que a gente tem, é isso, olha. Se não houver vínculo prévio entre as partes, é caso de conciliação. Se houver vínculo prévio entre as partes, é caso de mediação. Professor, não estou entendendo muito bem. O senhor pode exemplificar? Claro. Veja, você tem um acidente de trânsito entre pessoas lá que sequer se conhecem, algo que foi episódico, os carros que se encontraram na rua lá. Esse é o típico caso de conciliação. Não há vínculo prévio entre as partes. Agora, professor, é um litígio familiar. Quer dizer, existe uma relação prévia, um vínculo prévio e vai continuar existindo. Ou é um litígio entre vizinhos, por exemplo. E aí a ideia, então, é de que há esse vínculo de convivência anterior e que a técnica recomendada é a técnica da mediação. Tá, professor, tudo bem, eu acho que eu entendi, já dei uma olhada aqui nas minhas próprias ideias, que muito provavelmente haverá zonas cinzentas, como quase tudo em direito e tudo mais, mas eu entendi mais ou menos. Agora, como é que se distinguem essas técnicas aí, afinal, na prática? Bom, a ideia é a seguinte, o conciliador, ele pode, inclusive, sugerir possibilidades de solução. Ele pode formular proposta na prática, para te falar a verdade. Isso sem que haja constrangimento, sem que haja forçação de barra, esse tipo de coisa. Mas o ideal, né, é que ele tome conhecimento de qual é o objeto da ação, que ele escute as partes envolvidas, que ele comece, inclusive, esclarecendo aí as vantagens de se chegar a um acordo, né? A questão da redução de risco para todo mundo, né? De se saber exatamente como a coisa vai acontecer e tudo mais, e levando em conta o que parecem ser as pretensões das partes, ele pode formular propostas esclarecendo que são só possibilidades, que isso pode ser um ponto de partida para outras conversas e tudo mais, e que outras
possibilidades podem surgir, que não precisa necessariamente sair um acordo, mas que pode ser interessante, que em torno de A ou B como alternativas aí é algo que se pode conversar para criar outras possibilidades eventualmente. E veja, sem que haja constrangimento, esclarecendo que não é ele, conciliador, quem decidirá o processo caso não haja acordo, que nada do que se disser ali pode ser levado em conta no julgamento, até porque existe um princípio de confidencialidade do procedimento, aí tanto de conciliação quanto de mediação também. Então, é uma peculiaridade da conciliação essa possibilidade aí do conciliador de sugerir possíveis alternativas. O mediador não pode fazer isso. O mediador, segundo o texto normativo pelo menos, ele não pode, ele não deve sugerir possibilidades de acordo, por incrível que pareça. Bom, mas para que serve o mediador então? O mediador, pelo que me parece, ele tem uma atuação muito, muito, muito importante para ajudar as partes a terem clareza sobre qual que é o objeto do processo. Porque nessas ações em que há litígios, no contexto de relações que se prolongam no tempo, há uma tendência muito grande nas sessões de mediação das pessoas perderem a objetividade, começarem a discutir outros supostos fatos e circunstâncias ocorridos há muito tempo, então possibilidades do que pode vir a ocorrer e tudo mais, perdendo foco do que é o objeto da ação. Então, para tentar te contextualizar bastante aqui, você pega lá uma ação de alimentos, e aí você tem uma pretensão lá, por exemplo, de R$500 da parte autora, a parte ré chegou até 450. Você tem uma diferença no fundo de R$50. Se você cortasse no meio essa diferença, seria R$25, né, para cada um dos lados na realidade. Essa é uma possibilidade de solução, inclusive. Segundo o texto normativo, não deve vir da boca do mediador isso como possibilidade, como uma alternativa de solução. Mas o que acontece na prática, quem já assistiu uma dessas audiências de mediação aí, pode já estar lembrando de alguma coisa assim, é o seguinte, a pessoa do réu começar a falar, mas você quer ir para o salão de beleza, ou para não sei o que lá, pipipi, porque você faz isso, aquilo, não sei o que, e o mediador precisar entrar em campo aí para dizer, olha, a gente vai precisar melhorar a comunicação para frente, no interesse, tudo mais e tal, mas no caso aqui, o objeto desta ação é apenas a questão da pensão alimentícia, e a gente já tem uma pretensão que chegou a R$500, antes era de 700, por exemplo, chegou a 500 e já tem do outro lado uma possibilidade que inicialmente era só de 300, por exemplo, e chegou a 450. É disso que nós estamos tratando aqui. E aí outro pega e fala, mas você ir para o boteco, você tem dinheiro para querer fazer bonito para seus amigos para ir pescar, que não sei o que, e o mediador, lembrar de novo, e às vezes coisas mais ainda, porque a sua mãe não sei o que, porque o seu amigo não sei o que lá, e o mediador ajudar as pessoas a recordarem qual que é o objeto da ação. Eles estão ali para resolver o objeto da ação. É claro que vale a pena a gente lembrar aqui do que diz o artigo 515 lá nos seus parágrafos. É evidente que o acordo pode inclusive envolver outras questões que não aquilo que havia sido inicialmente colocado em juízo. A gente precisa tomar esse cuidado também, não é excluir assim, não, disso nós não vamos tratar porque não é objeto da ação, coisa que eventualmente possa se resolver. Mas é aquela atuação para ajudar as pessoas a entenderem qual que é o objeto de atuação do judiciário, porque tem muito de mágoa, né, de coisas que as pessoas tomaram como ofensa e tudo mais, que não é exatamente o objeto da atuação do Poder Judiciário ali naquela ocasião, tá certo? Então, conciliação, quando não há vínculo prévio entre as partes, o conciliador pode, inclusive,
sugerir alternativas de solução. Lembrando que não é ele quem julgará caso não haja acordo, que há confidencialidade tanto sobre o processo de conciliação quanto sobre o processo de mediação também. O mediador, para quando existe vínculo prévio entre as partes. E aí o mediador, sem essa possibilidade de sugerir alternativas, o mediador atuando aí para que as partes tenham clareza e consigam pensar com objetividade sobre qual que é aí o objeto da ação, qual é a esfera de atuação do Poder Judiciário. Tá certo? Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e eu queria que você contasse para mim, até para na medida do possível a gente poder interagir, de onde é que você me assiste e o que é que você faz. Você está em qual cidade aí e o que é que você faz? Você é estudante de direito, é advogado, você é curioso sobre o tema? Conta aí para a gente, por favor. Na medida do possível a gente vai interagir um tanto, tá bom? Eu também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui, em que eu penso sobre aquela questão do melhor um mau acordo do que uma boa demanda. E também queria te convidar de novo, por favor, a se inscrever no canal, a clicar no sininho, a dar o seu joinha, a seguir a gente lá no Instagram, porque isso é muito importante para que a gente continue produzindo esse material, tá bom? Até mais, tchau, tchau!